Johnny diz a Patty que poderiam ir para o interior no casamento de Roberto e Joanna para aproveitar a viagem e passar a lua de mel que não passaram. Ele reclama que infelizmente não poderão ir por causa do seu avô Porfírio. Em seguida, Johnny encontra uma carta de Porfírio avisando que arrumou uma enfermeira e aconselha os dois a irem viajar. Os dois comemoram. Arthur e Teresa se reúnem com os acionistas do projeto do Lua Turquesa e o advogado para a venda das ações. Teresa chama Fernando e Arthur avisa aos acionistas que graças a seu amigo leal poderá comprar as ações do projeto. Aurora volta para o interior e avisa Mariano que voltou para dizer a Joanna que seu pai deseja sua felicidade. Mariano tenta beijar, mas ela se esquiva e avisa que ele deve ir mais devagar. Aurora diz para Mariano que o máximo que vai fazer é o convidar para lhe acompanhar no casamento de Joanna e Roberto. Teresa e Arthur agradecem Fernando pela possibilidade de comprar as ações de Rubens, Aida e Genoveva. Mariano diz a Aurora que em outra ocasião lhe roubou um beijo e só a colocou em problemas. Ele promete não fazer mais isso, mas avisa que agora vai esperar ela lhe dar um beijo nele. Mariano avisa que é para ela pensar bem antes de o beijar porque se ela fizer vai estar aceitando ser sua namorada. Aurora pergunta para Mariano quanto tempo ele pensa em esperar por um beijo dela. Mariano responde que está disposto a esperar ela pela vida toda e começa a contar os minutos. Aurora sorri e dá um beijão em Mariano. Arthur e Teresa brindam com Fernando e Luísa pela sociedade que fizeram. Fernando fica incomodando quando Arthur o chama de irmão. Patty e Johnny chegam à Azteca e encontram Mariano e Aurora passeando pelo lugar. Os casais se divertem no lugar. Teresa conta para Luísa que vai ter que viajar para o interior para o casamento de sua madrinha. Ela avisa que voltará a tempo de lhe ajudar com os preparativos do casamento. Luísa comenta com Teresa que teve um dia que Fernando demorou para voltar e não atendia o celular. Ela conta que o questionou onde estava, porém ele ficou nervoso e gritou com ela. Teresa finge surpresa e aconselha a cunhada a não vigiar Fernando. Fernando chega em casa e aproveita que Luísa foi falar com a faxineira para ir atrás de Teresa. Ele questiona Teresa se falou com Arthur sobre o divórcio e tenta ficar com ela. Teresa coloca Fernando para fora e depois comemora porque o cunhado está em suas mãos. Aida não se conforma de ter perdido a oportunidade de se vingar de Teresa e promete buscar algo que possa provar que a inimiga é uma golpista. Ela dá a ideia para Genoveva de desmoralizar o negócio do Lua Turquesa para desvalorizar o negócio e prejudicar a rival. Enquanto isso, Teresa e Arthur tentam pensar em algo para valorizar o projeto do Lua Turquesa. Arthur questiona Teresa se pediu que Luísa conversasse com Fernando para os ajudar. Teresa afirma que não pediu nada a Luísa e pede que ele converse com sua irmã sobre o assunto. Luísa comemora com Fernando que está quase tudo pronto para o casamento e o beija. Fernando beija Luísa, mas pensa em Teresa. Arthur avisa Teresa que vai ter que resolver seus assuntos com os alemães no fim de semana. Teresa reclama com Arthur e avisa que se ele não puder ir com ela ao casamento de sua madrinha, ela vai sozinha. Genoveva diz a Ida que não acredita que Mayra perdoou Esperança e a lembra que está do lado dela para se vingar de Teresa. Arthur diz a Teresa que parece que ela não se importa de viajar sem ele. Teresa nega, e conta a Arthur que é muito importante estar do lado da sua madrinha no dia do casamento dela. Arthur lamenta não poder acompanhar ao interior, mas lembra que devem se esforçar para recuperar o seu patrimônio. Aurora comenta com Joanna que seu pai lhe deu autorização de ir ao seu casamento e mais do que isso pediu que a ajudasse com os preparativos. Ela conta que a única coisa que seu pai pediu foi que a desejasse toda a felicidade do mundo. Fernando volta a questionar Teresa sobre o divórcio com Arthur. Teresa conta que não conseguiu falar sobre o divórcio com Arthur por causa só rolo que teve com Luísa. Ela aproveita a situação para reclamar do beijo que ele deu em Luísa e afirma que não gostou nada. Fernando diz a Teresa que Luísa o beijou mais que não queria. Ele agarra Teresa, diz que não consegue parar de pensar nela e tenta transar com ela.
Teresa finge que precisa resistir Fernando e inventa que está viajando porque quer ficar longe dele. Ela pede que ele vá embora e diz que Arthur pode chegar a qualquer momento. Rubens aparece no hospital e interrompe Esperança e Hernan, que estão a sós com Rodrigo. Hernan avisa Rubens que Rodrigo recebeu alta e as suas visitas não são mais válidas. Ele pede que, se tiver alguma dúvida, procure um juiz. Rubens diz para Hernan que ele deveria se afastar e deixar ele ser feliz ao lado de Esperança e seu filho. Ele garante que Esperança nunca vai amar ele como o amava. Esperança pede que Rubens cale a boca e vá embora do hospital. Oriana comenta com Arthur que percebeu que Fernando está diferente e pergunta se ele sabe o motivo da mudança. Arthur diz que notou a mudança em Fernando, mas que acredita que seja apenas pelo estresse do casamento que se aproxima. Oriana pede que Arthur apoie Fernando e aproveitar para dizer que ele combina com Lúcia, que é de boa família. Em seguida, a Megera encontra Lúcia na saída da casa e a questiona se gosta de Arthur. Teresa vai para o interior e encontra Mariano dando uma entrevista. Ela comenta que ele está famoso por todos os lados e que está muito orgulhosa dele. Mariano avisa Teresa que não vai ficar com ela e conta que vai ficar com Aurora. Os dois se beijam na frente dela, o que a deixa extremamente surpresa e aborrecida. Lúcia não nega para Oriana que acha Arthur atraente, mas conta que não sente nada por ele. Ela lembra que ele é um homem casado. Teresa diz para Aurora que pensou que ela não quisesse saber nada do Mariano. Aurora conta que isso era antes e que os mimos do Mariano a fez mudar de opinião. Irônica, ela diz a Teresa que supõe que ela está feliz, já que insistia tanto em vê-los juntos. Teresa finge parabenizar Aurora e tenta abraçar. Aurora recusa o abraço de Teresa e afirma que ela não precisa fingir que está feliz com a notícia, pois sabe que não é assim. Teresa se faz de ofendida e diz que não entende por que ela está dizendo essas coisas. Aurora avisa Teresa que não vai cair mais no seu jogo duplo e que já passou a época que ela falava uma coisa e fazia outra. Ela diz que ela não soube ser sua amiga e deixa claro que Mariano é seu namorado, por isso prefere manter distância dela. Aurora pede que Teresa viva sua vida e a deixe ser feliz com Mariano. Arthur comenta com Lúcia que só precisa falar com alguém muito importante para fechar a negociação. Lúcia supõe que o homem que Arthur esteja falando é de Espinosa. Ela conta que Espinosa está nesse momento jogando golfe com seu pai no clube e propõe que os dois vão como quem não quisesse nada até lá para conversar com ele. Armando comenta com Regina a dificuldade de arrumar um emprego. Regina aconselha Armando a conseguir uma carta de motorista para ajudar Johnny no táxi. Armando diz para Regina que não trabalharia no táxi, pois a condução é de Mariano. Ele conta que não gostaria de ter nenhum tipo de contato com Mariano, pois tem certeza que o rapaz ainda é apaixonado por Teresa. Regina garante para Armando que Mariano se apaixonou por Aurora, mas ele não acredita. Fernando informa Luísa que vai ter que ficar fora alguns dias para ajeitar algumas coisas da empresa do seu pai. Luísa lembra que Teresa aconselhou que ela não questionasse Fernando das coisas que ele faz, então ela apenas diz que vai ficar com saudades. Joana diz para Teresa que está muito feliz porque ela veio acompanhar o seu casamento. Teresa diz que não poderia deixar sozinha nesse momento, mas avisa que ainda não está convencida que ela deve se casar com Roberto. Joana lembra Teresa que quem vai casar é ela e conta que está muito feliz pois finalmente Mariano está namorando Aurora. Joana afirma que também está feliz por ela, pois Mariano não vai incomodar mais e assim evitará problemas com Arthur. Esperança tenta convencer Hernan que o ama de verdade e que deixou de amar Rubens. Teresa conversa com sua mãe por telefone e conta que veio para o interior para ajudar sua madrinha com o casamento. Regina diz a Teresa que apoiou o pai dela de se demitir da empresa, porém fica com muita pena de Arthur, porque tem muito trabalho. Teresa diz para a mãe que Arthur tem a Lúcia, sua assistente, para o ajudar e garante que sua vida não tem sido fácil ao lado de Arthur. Após ligar para sua mãe, Teresa recebe uma ligação de Fernando onde ele avisa que está no interior. Teresa fica surpresa.
Luísa recebe o seu vestido de noiva e deixa Oriana empolgada. Mariano, Johnny e Fausto comemoram a despedida de solteiro de Roberto no bar. Teresa vai se encontrar com Fernando em um hotel. Fernando conta para Teresa que veio para o interior porque não consegue viver sem ela e a beija. Teresa afasta Fernando e conta que se está no interior é para tentar o esquecer. Ela afirma que sente o mesmo que ele. Fernando diz a Teresa que se ela sente o mesmo deve se divorciar de Arthur. Teresa questiona Fernando por que quer que ela largue de Arthur. Ela diz que se é para ficar com ela sem envolvimentos isso nunca vai acontecer. Arthur chega em casa feliz ao lado de Lúcia e a convida para jantar com Luísa para comemorar porque conseguiu fechar negócio com Espinosa. Teresa diz para Fernando que muitos homens ofereceram muito dinheiro para que ela fosse sua amante, mas isso não a interessa. Ela avisa que não quer-se mais uma na sua lista de conquistas, por isso chegou a uma conclusão, que os dois devem esquecer o que aconteceu.